Pronto? Começar. Agora foi. Eu errei um botão aqui. Vamos de novo. Boa noite, pessoal. Rui do Jornal DPG, Nara Rezende, psicóloga clínica há 28 anos de adolescentes e adultos, professora por 25 anos de pessoas em situação de risco e de pessoas com deficiência. Já organizou 5 livros com alunos, tem o projeto Psicoterapia Solidária, Conversa PSI e Fiotem para pais de adolescentes. A Nara já é autora de alguns livros, 10 Mandamentos da Pessoa com Deficiência, terceira edição, O Jovem Psicólogo e a Clínica, Divã com Poesia, Freud Inverso e o Manifesto Brasileiro, onde ela dividiu a autoria com Alessandro Oyola, Flávia Ferronato, Paulo Valença, Fernando Vassiman, Luciana Arnaldi, Paulo... Oi? Fernando Weisman. Eu tava horrível aqui, tomei um pau dele, do sobrenome. Luciana Arnaldi, Paulo Pacheco e Virginia Lani. Nara, um prazer te receber. Acho que vai ser um papo bem legal, bem descontraído. E vamos começar aqui. Boa noite. Nara, me diz uma coisa. Boa noite. Como é que surgiu a ideia do Manifesto Brasileiro? Assim, de onde é que nasceu essa vontade, essa resposta, né? Porque eu já estou adiantando um pouquinho aqui. Esse Manifesto Brasileiro foi uma resposta. Uma resposta ao quê? Bom, Rui, manifesto, eu vou começar de uma forma diferente da forma como eu já comentei. Eu tive acesso ao Manifesto Comunista, ao livreto. Certo. É um livro bem pequenininho, 70 páginas. Isso, mas causa um estrago enorme. Oi? Mas causa um estrago enorme aqueles 70 páginas. Exato, uma semente muito perigosa. Exato. Né? E talvez até o livreto faça mais estrago do que a obra original. Perfeito. Né? Porque como ele era distribuído para adolescentes em 1992, 1988, 89, por aí, para moçada de 18. Né? Perfeito. Então a gente entende hoje como é que eles plantaram, né? Como é que tem tanta gente, né? E aí depois eu vou te contar da minha história. Essa minha história é pós, né? E aí eu li esse livro e eu já tinha escrito um artigo sobre o presidente, em que eu fiz algumas defesas da personalidade dele, né? Certo. O artigo viralizou e eu fiquei perplexa, eu fiquei assustada e não sei feliz. Eu fiquei mais assustada do que, né? Porque eu, como psicóloga, eu falando da personalidade dele, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Porque eu não pensei que fosse ter aquela repercussão. Eu pensei que ia ter lá 20 curtidas, 30 curtidas, 3 compartilhamentos, tudo bem, como sempre era. E a partir daí, o meu texto viralizou de uma forma assustadora. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? Será que eu peguei o recorte de uma pessoa, né, e analisei como um todo? E se ele for o que aqueles caras estavam condenando? E se for? E se ele for um ditador? E se ele for um fascista? Se ele for um homofóbico? Eu fiquei muito preocupada com isso e comecei a me interessar observando narrativas e fatos, né? Então, uma parte falava, ele é fascista. Eu observava o fato, mas ele não é fascista. Ele é homofóbico, mas ele não matou ninguém. Ele é racista. E eu fui questionar. Certo. Nesse caldeirão todo, Rui, com isso tudo, com esse livreto, com esse texto, com as sessões de análise, um dia eu saindo da minha sessão de psicoterapia, me deu um clique, né? Eu falei, peraí, se aqueles caras, né, tiveram coragem de escrever Manifesto Comunista, por que nós não podemos escrever Manifesto Brasileiro? Mas veio assim, sabe? No insight mesmo. E quando vem isso para mim, eu não posso esperar. Entendo. Aí, imediatamente, eu mandei um
Messenger pro Alessandro Loyola, assim, tabu. Alessandro, estou com essa ideia, Manifesto Brasileiro, gostaria de escrever um livreto também em contraposição ao Manifesto Comunista. E aí, a partir do momento que ele aceitou, eu não podia mais recuar, entendeu? Porque eu fiz um compromisso. Perfeito. Eu falei, não, vou convidar outras pessoas, né? Porque eu achei de uma responsabilidade muito grande fazer ou sozinha, ou um pouco... Por quê? O nome, né, Hegel e Marx, é grandioso. Querendo ou não, isso a gente tem que admitir. Perfeito. Eles dominaram. Então, eu penso assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para fazer frente a uma coisa dessa? E aí o pessoal foi topando. Nós montamos um grupo no WhatsApp e fomos ajustando em grupo, né? Então vamos fazer artigos conservadores e tal. E eu baseei o meu texto no manifesto, no livreto, né? Sim. Eu pensei, não, eu vou juntar a minha área, que é a psicologia, com o livreto, que é a única coisa que eu poderia fazer, porque eu não sabia nada de política. Entendi. Eu não gostava de política. Aliás, não era nem gostar, eu tinha até uma certa aversão, sabe? Entendi. E aí eu achei muito interessante, porque isso ampliou também a minha visão como psicóloga, sabe, Rui? Foi um ganho... Eu não tenho nem como dimensionar o gueto que eu saí, sabe? Que era só psicanalítico. Entendi. Eu saí do gueto psicanalítico. É isso aí. E o interessante é que você começou a ver que, pelo que eu entendi, que a política está em tudo, né? Não é só... o viver é política. A política está na sua família, né, Rui? Exatamente. Então você já respondeu a pergunta 2 que eu ia fazer, que era a mensagem principal desse, já passou. Vamos para a 3 ali, que é a importância dos conservadores ocuparem espaço. Você acha que os conservadores deveriam começar a ocupar os espaços todos? Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. O que é todos os espaços? A gente tem que estar nas escolas, nas igrejas, porque eu acho que a gente como conservador, a gente é muito tranquilo, a gente acaba ficando assim, tipo, eu não preciso ir lá incomodar o professor porque ele vai fazer o trabalho dele. Eu não preciso ir lá na reunião de igreja porque... E aí eu percebi nesses tempos o quê? Que, cara, onde a gente vai tem alguém da esquerda infiltrado lá para ficar distorcendo os fatos. Você concorda? Qual é a tua visão psicológica disso? Rui, assim, eu tenho muito medo, porque essa coisa desses nomes muito, muito estáticos, né? Eu sei que a gente tem que dar nome, eu sei, direita, conservadorismo, eu entendo isso, só que o meu receio é que isso afaste pessoas por não saberem do que se trata, né? Mas por isso que nós temos que entrar com o nosso ponto de vista para fazer o contraponto, porque senão fica só um ponto, né? Você fica, é como se você ficasse vesgo, você só tem uma ideia. E o crescimento vem do embate de ideia. Perfeito. Então, quando eu observo a minha luta hoje, eu lembro do Fernando Weissmann falar que ele tem uma dívida, né? Porque ele acha que não lutou o suficiente e por isso chegou onde chegou. Eu concordo, sabe? Eu fui omissa, eu nem sabia, eu achava política uma coisa chata, aversiva, boba, é de corrupto, eu não quero isso, se eu entrar nisso, sabe, esse preconceito bobo que a gente tem, raso, e com Sim. isso você vai sendo comandado, né? Perfeito. É muito sério, é muito sério. Eu penso que nós temos que ter várias vozes. Eu lembro muito de Sócrates, sabe, Rui? Porque Sócrates, ele propunha o debate até chegar ali a última, a não ter mais narrativa. Concordo. Mas o debate na base do argumento, né? Porque eu adoro debater, mas com argumento. Porque eu tenho uma máxima que eu falo que quando falta argumento, entra o jumento, né?
que é o jumento? É quando o cara acaba com o argumento, ele começa, tu é feio. Eu digo, tá, eu sou feio, mas o meu argumento é bom, entendeu? Então, assim, eu adoro conversar e trocar ideia. Exatamente, eu não tô, né? Eu não sou o argumento é que é uma coisa, eu concordo com isso, né? Sim, então vamos começar. Nós deixamos de argumentar, né? Nós nos calamos. Eu acredito por comodismo, por ingenuidade, infantilidade. Eu estou falando de mim muito. Claro. Eu fiz faculdade de Direito há muito tempo atrás, e hoje eu comecei a analisar e eu vejo, cara, lá naquela época, lá em 2000 e pouquinho, já estava enraizado o pensamento de direita, de esquerda dentro da faculdade de Direito, nós estamos falando, porque era uma coisa, é um assistencialismo brutal, sabe, é muito demais, assim, não tinha um contraponto, e quando a gente pendia para o outro lado, a gente era ridicularizado, a gente tira nota baixa, então é complicado, a gente tem que retomar os espaços, na minha opinião, que é para que o debate comece a ser plural, né? Eu acho que nenhum é certo, nem outro é certo, eu acho que o certo a gente encontra no meio do caminho. Sim, eu lembro da minha época, eu já era, como o texto da Flávia no manifesto é assim, você talvez seja conservador e não saiba, né? Perfeito. Eu sou, eu nasci assim, essa é a minha raiz, não adianta eu tirar isso de mim, né? Então, eu acredito que para a gente chegar na nossa verdade leva muitos anos, né? Então, as pessoas, nossa, mas com 50 anos que eu estou começando a minha vida, e eu penso que para você chegar nessa coisa mais parecida com você tem que ter muitos anos de vida mesmo. Então, eu acredito que durante muitos anos, né, a gente é levado na onda. Você não sabe que onda que é. Você quer estar na onda, né? Você quer estar ali com os amigos, mesmo que... então, os amigos fumam, você vai fumar. Então, os amigos bebem, você vai beber. Você não tem um pensamento muito claro. Eu quero beber, eu quero fumar, eu não quero beber, eu não quero fumar. E isso vai sendo desenvolvido tardiamente, né? Então, nós Perfeito. somos uma terrinha muito fácil de semear qualquer coisa. Aos 16, aos 17, aos 22, aos 25. Exato, é por isso, por exemplo, que eu tenho duas filhas aqui, que têm 8 e 9 anos, e eu fico muito em cima, porque eu entendo que como exatamente isso, nesse período da vida, até os 18, 20, 25, é muito fácil de direcionar pela multidão, né? Então, assim, é isso que eu estou falando, a gente tem que ocupar os espaços, por quê? Porque a área escolar, principalmente, ela está muito enraizada na esquerda. Infelizmente, agora a gente tem que dar nomes de esquerda e direita para a gente identificar quem é quem, né? Então, assim, por exemplo, aqui numa escola em Balneário Camboriú, não lembro se foi um professor ou uma professora, eu não vou falar o nome da escola para não dar ibope, né, para ela, mas o professor no meio da aula, ele falou lá, porque a camiseta do Bolsonaro é para isso que serve, jogou a camiseta no chão como se limpar o chão, sabe? É uma coisa que é demais, não tem um freio, por quê? Porque não tem um contraponto. Quanto mais neurótico da esquerda for dentro dessa área, mais aplausos eles ganham. Eu estava lendo hoje uma coisa sobre estudos acadêmicos, e é a mesma coisa, quanto mais esquerda você for, mais incentivo, mais grau você vai angariando. E se você publicar alguma coisa de direita, cara, pena muito. Então, assim, a gente tem que tomar os espaços, a meu ver, para a gente botar novamente um consenso. Chega de um lado só, nem um nem o outro, né? Eu penso até que a gente toma partido, sim, porque como o outro lado, eu observo assim, a esquerda, ela mente demais, ela é viciada em mentira. E ela mente na cara dura, ela mente na cara limpa, ela mente batendo palma para ela mesma. Tem horas que eu penso, será que ela acredita nisso mesmo? Será que é possível acreditar nisso que está sendo dito? E o que eu observo é que, como elas têm umas frases muito bonitas, né, são frases poéticas, e as frases poéticas, né, a flor, né, vamos cuidar das pessoas, vamos lutar por você. As frases, Rui, para adolescente, é tudo que qualquer adolescente quer ouvir. Porque é a imagem daquele pai ideal, né? Aquele pai que protege,
mas é aquele pai bondoso, aquele pai fofinho, aquele pai generoso, né? Aquele pai que limita muito pouco, ele orienta o tempo todo. Então, como é que eu diria? Essa sutileza perversa é que me preocupa, porque é muito sedutor. É muito sedutor. Claro, e assim, como é uma mentira, ela pode se contradizer para ficar pautável, né? Para ficar uma coisa bem suave, né? Como ela consegue mentir para um lado e para o outro, ela não tem coerência, né? Ela abomina alguma coisa e ela abomina a outra, mas as duas são excludentes. Mas como é uma mentira que não precisa se sustentar, ela só vai, né? Então, é uma coisa que continua. Então, fica fácil, né? É agradável, porque é o direito, em cima do direito, e nunca tem obrigação. Isso é que me incomoda muito, porque assim, você tem que ter o direito e você tem a obrigação, né? E a esquerda ela vai transformando tudo em direito. Ou seja, todos os direitos para a pessoa, né? Então fica fácil, é gostoso, é suave, né? Sim, o Freud, ele falava de dois princípios, né? Princípio de prazer e princípio de realidade. A esquerda, ela prega princípio de prazer 24 horas. Perfeito. Né? Só que eles não veem o contraponto, porque a realidade não tem jeito. Ela é como se fosse um muro, né? Você está numa estrada. Você vai na estrada. Chega uma hora naquela estrada, ou você vai virar para a direita, vai virar para a esquerda, mas chega um momento em que a realidade, ela vai barrar. A realidade uma hora vai chegar. A realidade vai chegar. Só que enquanto ela não chega, o estrago já foi feito. Exatamente. Né? E o que eu observo? Nesse cultivo de você pode tudo, né? Então você pode... Eu estava lendo hoje, existem 63 gêneros. Como Sim. assim? Como Sim, não, assim? não, e pior agora, né, Rui? Olha, 1, 2, vamos contar. Assim, é uma coisa... Não tem condição. 23 você vai ser o quê? Eu sou um parafuso agora, é isso? E eu estava lendo uma outra reportagem agora, que saiu na Casa e Jardim, que agora estão colocando uma nova, né? Antes eram as pessoas que amavam animais e tratavam como filhos, né? O que para mim é um absurdo. Bicho é bicho. Eu tenho um cachorrinho, coisa mais linda do mundo, amo, mas é um animal. Certo? Cada coisa é uma coisa. Agora tem um movimento das plantas que são pessoas. Mas, imagina você chegar na casa de uma pessoa, que eu já acho ridículo, desculpa quem for, olha que traz o cachorrinho. Cara, tudo bem. Agora imagina você cumprimentar uma planta. Oi, Samambaia João. Não tem condição. Então, sabe? A gente tem que ter um pouco de realidade, a gente tem que ter um pouco de pensamento. Então, mas esse discurso de que você pode cumprimentar a planta, né? Você pode fazer o cachorro de bebê, de novo, você pode tudo. Você não tem limite. Então, você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser, e voltar a ser o que você era quando você bem entender. A gente sabe, a mente, Rui, não dá conta disso. Não adianta querer. Desculpa, eu tenho uma máxima que eu sempre digo para todo mundo, é o seguinte: a gente está indo para a Lua, para Marte, a gente tem carro, a gente faz cirurgia, mas a gente é muito mais bicho do que as pessoas acham que a gente gostariam de que a gente fosse. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa de família, a gente precisa de toque humano, a gente precisa de abraço, a gente precisa de calor humano. Então, o meu ponto de vista é que a esquerda sempre vem com aquele papo para destruir a família, né? Então, o bicho é gente, a árvore é gente, a plantinha é gente, ou seja, para você desapegar, porque quando você tem uma família que é o núcleo duro, o resto é difícil de você entrar, né? Então, estão há muito tempo, isso é a minha visão, né? O que você tem a dizer sobre isso? O que eu observo é quanto mais atomizado, né? Quanto mais partidinho, picadinho, fragmentado, melhor. Por quê? Se você está sozinho, você é uma presa mais fácil do que se você estiver em grupo, se você tiver pessoas te apoiando.
você observa que a gente vai formando os grupos te apoiam, então você se sente menos vulnerável. Você pode observar, né? Eu até postei sobre isso, é uma questão seríssima, do assédio de pessoas vulneráveis, como autistas e pessoas com deficiência. Perfeito. Eles são capazes de atacarem essas pessoas. Porque essas pessoas também fazem parte de uma família. E a família do deficiente, quando é família de verdade, às vezes ela é mais unida do que a família que não tem o deficiente. Era o que eu ia falar. Eles são muito mais unidos. Porque é uma pessoa que demanda uma assistência, e essa assistência ela é rotacionada entre todos os familiares, acaba gerando uma união gigantesca. É claro que a gente observa muito abandono de pais nessas situações, mas quando essa família se une, aquele filho, ele fica sendo um imã, né? De união ali, de união. E o grupo, você pode observar um bando, né? Se você para atacar um leãozinho, né, um filhote, você não vai atacar com os irmãos dele e o leão lá em cima dele. É a mesma coisa. Quando você fala que a gente é um tanto animalesco. Exatamente. Até os búfalos, né? Isso, até os leões, quando vão caçar os búfalos, eles fazem correr para dispersar e para pegar o que fica solto, né? É óbvio, né? Quanto mais sozinho a gente tiver, mais vulnerável a gente fica. Sim, e a Anny está falando ali que a nossa Constituição foi feita em cima de direitos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente também, né? Você não pode... Se você chama a atenção do seu filho hoje, ele fala, eu vou falar para a polícia, né? Eu vou te denunciar. Sim. Sabe o que eu respondo? Tu não quer saber o que eu respondo, fala aí. Vai lá, meu bem. Manda! Eu mando vir. Eu mando vir. Eu mando vir. Sim, eu ligo. Porque, o que acontece, né, Rui, que eu tenho observado? Como os pais, nós, nessa faixa etária, nós fomos criados desse jeito, né, que a criança, ela é muito frágil, você tem que culpar, você tem que proteger. O engraçado, o Freud foi tão deturpado, Rui. O Freud não fala nada disso. Ele era filho pra caramba. Ele era fogo, sabe? Ele era o cara para chegar onde chegou, como ele chegou, e trazendo questões tão importantes. Eu sei que tem outras mentes doentes que criam coisas importantes também. Claro. Mas o que eu retiro dele, né, quando ele fala do complexo de Édipo, o pessoal critica e tal. Espera aí, o que ele está falando do complexo de Édipo? Ele está falando da importância da intervenção do pai, né, da entrada do pai naquela dupla mamãe e filhinho, que aquilo tem que acabar. Perfeito. Né, ele quer entrar naquele meio, ele quer fazer o trio, ele quer fazer o triângulo, ele quer formar um trio, ele quer fazer, ele não quer deixar a duplinha, né, claro. Eu trato as minhas filhas, como eu falei, eu tenho uma de 8 e uma de 9, né? E, cara, a única coisa leve que elas têm é pena no travesseiro. E eu tenho uma meia dúzia de fãs lá em Balneário Camboriú, porque assim, a conversa é séria e reta. Porque eu sempre falo assim para todo mundo, se eu proteger e botar elas numa bolha aqui dentro da minha casa, quando elas chegarem no mundo, elas vão ser trucidadas de ponta cabeça, de cabeça para baixo, e vão ser cuspidas de volta como uma porcaria. Ou seja, se eu não ensinar a elas a resiliência, a porrada, porque, desculpa, a vida de todo mundo é um eterno não com alguma meia dúzia de sim de vez em quando. Então o que eu ensino para elas? Eu ensino que a gente tem que tentar. Isso significa muito não. Por quê? Porque a resiliência é o que eu vou deixar de melhor para elas. Eu tenho um leque de coisas que eu quero deixar para elas, que não que é sabedoria, inteligência, mas a resiliência é o mais fundamental. Por quê? Porque a gente apanha de dia e de noite na vida real. E essa bolha que as pessoas criam, estão criando uma geração fraca, que se mata, que se entrega para o álcool, para as drogas e para qualquer porcaria, para poder fugir da realidade. Agora, você, como psicóloga há 25 anos, pode complementar essa fala. Então, eu penso que a casa é um mini-mundo, né? Você vai formar ali dentro personalidades. A personalidade, ela tem uma parte que é da pessoa, mas
a maioria, eu acredito assim hoje, que a maioria é feita fora da mente, no social. É na relação com o pai, é na relação com a mãe, com os irmãos. E aquilo ali é que vai te dando sustentação ou não. Né? Eu falo, precisa endurecer o couro. Precisa para o mundo com couro duro. Porque lá fora, eu estou escrevendo, acho que você viu umas orientações de pais, e eu estou escrevi sobre bullying, né? Ô Rui, bullying sempre existiu. Sempre. O bullying, ele só ganhou esse nome bonito, fruto da esquerda. Fruto da esquerda. Claro, exato. Né? Ele sempre existiu e sempre vai existir. Porque é natureza humana. É da natureza humana. É da natureza cruel humana. Exatamente. O ser humano, ele tem uma parte que é cruel. 7h30, nós estamos agora na metade da live e vamos entrar na área que eu gosto agora. No teu artigo, tu está falando sobre Karl Marx e as principais ideias comunistas, certo? Falando de Karl Marx, que foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista, revolucionário socialista, ele foi o principal ideólogo do socialismo comunista. O cara tem título pra caramba, eu vou ficar até amanhã de manhã lendo aqui. Foi o principal ideólogo do socialismo, comunismo, na tentativa de implementação do comunismo. O cara, né? Mas vamos lá, na biografia dele, ele tinha 7 filhos, 4 morreram bebê e 2 filhas se suicidaram. Tu vai entregar teu filho para esse cara criar. Tu, né? Eu não, tô fora. Ele ficou 16 anos escrevendo, sendo sustentado pela mulher e ainda traiu a mulher. Ou seja, o cara não sabia criar filho, não sabia se sustentar e, cara, era pervertido. E tinha empregada doméstica também agora. O que a gente pode esperar de um pessoal de esquerda que bota Karl Marx como um ídolo? O cara não sabia criar os filhos, não sabia se sustentar, era um demagogo, porque ele falava que da Revolução dos Trabalhadores tinha empregada, escravizou a própria mulher porque ela sustentava ele e ainda traiu ela. Tá contigo essa peteca quente. A mente, ela tem aspectos demoníacos que até o próprio demônio duvida, eu acho, sabe? Eu acho que ele tem medo também de algumas partes dessa mente. Então, esse cara, se a gente for pensar, quando você fala como é que as pessoas seguem, como que apoiam, né? Essa biografia, ela atinge um grupo mínimo de pessoas. Né? O que fica é a briga, o que fica é o guerreiro, né? E eles não observam que o Marx emprega... Oi? Mas vamos começar a desconstruir um pouco esse mito. Que guerreiro? O cara ficou 16 anos sendo sustentado pela mulher, morreu 4 dos 7, 2 se suicidaram. Ou seja, o cara tinha 7 filhos, 6... Mas ninguém sabe disso. O que ele foi? Guerreiro, para mim, foi Alexandre o Grande, Átila Uno, Júlio César, que são exemplos de pessoas. Alexandre o Grande, por exemplo, vou rapidinho aqui, vamos entrar. Alexandre o Grande, por exemplo, poderia ser o ídolo dos gays. O cara era guerreiro e provavelmente era viado. Porque naquela época era normal. É verdade. Aí, só vou botar um coice na frente, vamos botar o Che Guevara também. Que é um cara que é negro e gay, usa a camiseta do Che Guevara. Che Guevara odiava negro e gay. Então vamos voltar para o Marx. Que guerreiro que ele era? Me conta que guerreiro que ele era, Nara. O Karl Marx. Não é guerreiro nesse sentido, é porque o que ele prega para a moçada, para aquele terreno virgem, o que ele está pregando? Filho contra pai, Rui. Então, quando ele fala lá de patrão contra empregado, de empregado contra patrão, qual que é a mensagem subliminar dele? Se a gente for pensar, o que ele está falando? É o pequeno contra o grande. Quem que é o pequeno? O pequeno não é o filho? Perfeito. Quem é o grande? Não é o pai? Então, qual é a mensagem subliminar? Matar o pai. Mate o seu pai. O seu pai é o opressor.
Então, na mente da infância, na mente do jovem, o que ele quer dizer? Eu sei mais que o meu pai, eu dou conta mais que o meu pai, o meu pai não sabe nada porque não quer me dar o carro, o meu pai não sabe nada porque não tem o dinheiro que eu quero que ele me coloque na minha conta, o meu pai não sabe nada porque não fuma maconha na faculdade. Então, isso para o jovem, porque a coisa é tão perigosa, porque é a mensagem que vai serpenteando a mente. Porque, vamos pensar, por que o jovem vai apoiar Marx? O jovem não tem emprego, o jovem não é empregado. Mas por que ele apoia? Por que ele apoia? Por quê? Justamente por causa disso. Porque na cabeça dele, é a briga dele, pequenininho, fraquinho, contra aquele que oprime, aquele que te esmaga. E o que ele quer fazer? Eu destruo o outro. A teoria marxista, ela é a destrutividade da primeira à última página. Vamos quebrar tudo, nada presta, não tem nada que salva. Não salva a família, não salva construções, não salva arte, não salva literatura, não salva coração, não salva Deus, não salva nada. Nós vamos criar um mundo novo. E quem vai ser o Deus nesse caso? Quem que ele acha? Ele acha que ele é Deus. Olha para você ver a insanidade. Não consegue lavar as cuecas. Ele se coloca como criador de um mundo paralelo. Aí esse mundo nós temos. Entendi. Uma onipotência, né? Para você ver o nível de loucura que o cara tinha. Para ele fazer uma proposta dessa, você tem que estar no mundo paralelo. Você não propõe uma coisa dessa no mundo real, no mundo da realidade. Porque no mundo da realidade, a gente muda pouquinho. Mas uma coisa que eu percebi no pessoal da esquerda, assim, principalmente os mais fanáticos, é que a dissociação da fala com os atos, né? Vamos vir pro nosso Brasil aqui. O cara que, não vamos falar nomes porque eu não quero dar visibilidade para eles, né? Mas o cantorzinho lá, que é famoso, que é esquerdista, mas ele mora em Paris, né? Aí tem um outro aí que gosta de invadir propriedade, que é contra a propriedade, mas o cara até de jatinho só anda. Então, assim, o que eu percebi, e aí eu gostaria que você botasse um pouquinho, como é que eles conseguem conviver com isso? Ou seja, a dissociação da realidade e do que eles pregam. Porque eu, Rui, eu não consigo chegar para minha filha e dizer assim, ó, olha, para de comer chocolate. Porque eu sou chocolatra. Cara, eu como muito chocolate. Muito chocolate. Muito chocolate e muito chocolate. E eu não consigo botar isso pra minha filha e dizer, eu paro de comer chocolate porque eu como. Mas o que eu percebi é que a esquerda é isso. Eles conseguem falar uma coisa, pregar uma coisa, e mais importante do que isso, eles conseguem te convencer, ou seja, o jovem, a seguir uma vida que eles não seguem. Então, olha que interessante, porque convém também, né, essa turma está numa glamorização, num pedestal, né, porque é bonito ver, né, você, eu achei, é ridículo, né, o carinha mostrando ontem a mansão dele, eu estava assistindo no site aí de fofoca, um negócio de fofoca, ele mostrando a mansão e criticando a própria mansão, olha que bonitinho. Você percebe que bonitinho? Olha, como ele é humilde, né? Ele está mostrando a televisão que sai lá do teto e a televisão vai baixando assim, vai... Sabe? Aí ele fala assim, nossa, parece um Transformer. Então, isso. A mente, Rui, a mente dividida, vamos pensar assim, a gente chama de cindida, né? Ela cabe ao mesmo tempo sim e não. Então, eu posso dizer para você uma coisa e fazer outra tranquilamente. Por isso que o bonito... Você percebe, Rui? Percebe, né? A arte, por exemplo. Você não pode hoje criticar uma arte. Você não pode criticar.
Não. Porque, não, é bonito. A coisa é horrorosa, que você tem que aplaudir, porque ele é artista. Aí você faz Isso. uma poesia lá, o gato miou, o cachorro latiu, não sei quem viveu. Exato. E você tem que bater palma, porque ele é um poeta. Exato. Não, mas ele não é poeta, ele não é artista. Não, não é. Eu faço poesia, sabe, Rui? E eu faço desenho. Mas eu não Sim. posso me considerar uma poetisa. Eu não posso me considerar uma artista. Perfeito. Não. Demora tempo para isso. Existe uma gradação, existe mas esse pessoal, eles conseguem fazer isso, né? A gente fala ódio do bem, né? Isso, eles tudo. colocam o bem no ódio. Eles colocam o inverso. Né? Eu prego a matança, mas a matança tudo bem. Eu vou matar, eu quero esfregar a cara do Bolsonaro no asfalto quente pelo bem da humanidade. Então, isso, aquela perfeito. moça, né, a Maria Espinho lá, ela Mas aí falou isso, né? me conta uma coisa. Então, assim, ele está desassociado da sociedade, da cabeça, né? Da realidade, a pessoa lá como esses carinhas que a gente falou agora. Mas, antigamente, por exemplo, a pessoa era vendida pelo rótulo que a mídia queria. Por exemplo, Che Guevara detestava os afrodescendentes e os homossexuais. E hoje ele é ídolo dos caras, né? Pra mim é um absurdo, é que nem um nazista, é que nem um judeu virar nazista, sabe? Tipo... Mas, ok, naquele tempo passado. Agora, como é que a juventude de hoje consegue continuar adorando, por exemplo, esses falsos esquerdistas? Todo mundo sabe que o cantor que prega lá o Fica em Casa tá na rua, tá em Paris, enquanto manda as pessoas ficar em casa. Como é que as pessoas, então, simples... Antes a gente não tinha essa informação, a gente tinha que buscar, difícil. Hoje não, tá na cara, tá todo mundo. O cara coloca lá, fica em casa, a gente que é maluco do Bolsonaro vai lá e coloca na cara dele. Ah, tu tava na rua. Assim. Ou seja, a informação tá ali. Por que a pessoa, a simples, a pessoa comum, ela não larga o osso, vamos dizer assim. Ela não tira a camiseta. Ela vê lá e diz, ele tá mentindo, mas ela continua defendendo. Qual é essa cola mental que acontece na cabeça dela? Ô, Rui, aquela pessoa que, vamos supor, o artista, né? Não, eu tô falando da pessoa comum, né? Não, então, mas o artista, na cabeça da pessoa comum, o artista, ele é um semideus. Entendi. Os semideuses e os deuses, eles podem fazer o que eu não posso fazer. Então, quando eu vejo aquela Anitta distribuindo dinheiro numa casa de striptease, ela pode fazer aquilo. Aquilo é bonito, ela é rica, ela é poderosa, ela canta funk para os pobres, ela vai lá na favela, né? Ela vende o CD dela lá, não sei quanto, sei lá o que ela vende, né? Vende. Então, por que é o perigo? O que está acontecendo? O perigo de perder o glamour, porque perdendo o glamour e perdendo a condição financeira, esses artistas, por que a coisa está esperneando? Eu falo que Vermectina está começando a funcionar. Porque como a verba está diminuindo, o poder financeiro de selfie em Los Angeles, de selfie na cidade do outro lá agora, não vai ter grana para isso, porque é isso que sustenta o Deus e o semideus. Perfeito. É isso que dá o poder, né? Eu falo que o poder é pior do que o dinheiro, porque com o poder você tem tudo, tudo. O poder não vicia. adianta você ter o dinheiro só. O dinheiro é pouco. Esse pessoal da mídia, né? E eles fazem o que a moçada queria fazer, né? Então eles vão para uma selfie, eles tiram a roupa e cantam sem roupa, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque a turma também gostaria de fazer aquilo, de chegar lá. E mais grave, né? Quando ela prega alguma coisa, eu era pobre e cheguei aqui, o que passa na imagem? Você também pode fazer isso.
Você percebe que Entendi, cola... desde que teve depravado. Entendi. Então, falando nesse ser aí, então por isso que naquele momento lá de pandemia, e ela gritava, fica em casa, que não é desvarecida, morra em casa, aí em belo dia ela sai para a Itália para fazer um show e para curtir, e todo mundo continuou em casa, porque ela é um semideus, ela pode, na cabeça do ser humano comum, ela pode fazer tudo, porque ela é imbatível, invencível e merece tudo. Nós, seres comuns, precisamos obedecer. Essa é a ideia, então, da pessoa. Sim, ela pode fazer, eu quero ser como ela um dia, enquanto eu não sou, eu vou batendo palma e aprendendo a ser. Quem sabe um dia eu chego lá, desse jeito. Né? Você percebe que tem, de novo, uma figura materna, uma figura acima, né? Então, a gente volta para o animal, né? Ou seja, a esquerda quer quebrar o núcleo da família e aí vai substituir a mãe por uma ídola, vai substituir o pai por um ídolo, ou seja, a família continua, né? E aí nós todos abraçados aqui na porcaria somos a família, ou seja, quebra a família, que é onde a pessoa vai pensar, vai dizer, Nara, não faz isso que é ruim, e vai botar todo mundo numa engrenagem para poder doutrinar e manter como um cavalinho. Sim, eu vou substituir, né, aquele não, porque a gente não estava falando do desejo do sim, né? Aquela pessoa está falando para mim, tá vendo? Eu sou o sim, eu sou a encarnação do sim, eu sou a encarnação do que pode. A sua mãe está falando que não pode, eu sou a maior mentirosa. Eu estou aqui. Então, se você me seguir, eu sou muito mais bondosa, sou muito mais livre. E você vai... Porque o que o pai vai dizer? Vai trabalhar, ganhar seus R$1.000 ali com carteirinha assinada, de 1.000 em 1.000 você chega a 10 mil, de 10 em 10 você chega a 100 e assim vai. Não! Como ela faz a coisa é um jogo perverso, porque o que o jovem quer? Né? Sexualidade livre. Então ela coloca no meio da sexualidade uma música sem letra, sem poesia, uma música chiclete, né? Tum, 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 tum. Todo mundo canta tum, 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 tum. Aquilo gruda, é tudo muito fácil. É o mundo do fácil, é tudo muito, muito, muito bom de ver. Aí eu vou para minha casa, né? E eu tenho que comer pão com manteiga. E olhe lá só pão, né? E você tem que lavar o prato, né? E tem que arrumar a cama. Não vou lavar o prato, né? Eu vou quebrar o prato, né? Minha mãe lava, se ela quiser. A Anitta não lava prato. Não, eu digo jovem, né? Quando chega em casa. Não lava o prato, não lava o prato, né? Ele não vai lavar o prato, porque aquele que está lá, ele não mostra que está lavando o prato, ele não vai lavar o prato. Entendi. Né? Ele mostra aquela imagem. Então, você observa que o inferno do bastidor não é apresentado em nenhum momento, a dificuldade. E olha, até quando eles mostram a dificuldade, é para seduzir. Ah, eu vim da favela, eu era pobre, e eu fui devagarinho, eu cantava nos barzinhos. Você percebe que é tudo planejado. Romântico. É tudo bonito. Planejado para a sedução das mentes tensas, né? Entendi. Vamos... Eu acho que ficou explicado esse pedaço assim, acho que dá para a gente ter uma pincelada, vamos ter outras. Eu queria agora aproveitar, mudar um pouquinho de momento, vamos para assim, ó. A gente está num momento crítico, né? E turbulento. Muita gente que eu tenho falado nas redes sociais aí, que o pessoal está preocupado com os Estados Unidos, que o Biden assumiu e que o mundo vai virar um cataclisma. A gente já vem de um ano de pandemia, ou seja, está todo mundo com aquele coração apertado, né? A depressão está em alta, a imunidade está em baixa. Então, vamos lá, agora vamos vir para a Nara psicóloga. Nara, como é que a gente faz para manter a sanidade nesse período? Como é que a gente consegue separar a verdade da manipulação? Porque tudo que a gente estava falando até agora é manipulação, né? Então, como é que a gente consegue manter a sanidade nesse mundo maluco e turbulento? Hoje a gente tem, a cada 3 anos, dobra a quantidade de informação. O que a gente tem de informação hoje em dia, por ano, é o que as pessoas tinham em 20 anos de vida antigamente.
Ou seja, a informação está de uma maneira muito turbulenta, né? Então vamos lá. Como é que a gente mantém a sanidade primeiro e a gente consegue dar uma separadinha na manipulação que é feita? Como é que a gente começa a ver assim, para aí, isso estão querendo é me botar para um lado, a verdade não é essa. É um momento bastante difícil para os jovens, né? Os jovens estão adoecendo mesmo, a sociedade está adoecida, é grave, é sério. Agora, quando você quer, há alternativa, sempre há alternativa. O problema é que esse querer não adoecer precisa partir de quem não quer adoecer. Né? Então, o meu desejo de tratar alguém não pode ser maior do que daquele que vai me procurar para ser tratado. Alternativas tem, né? Você apresentou aí a conversa de psicoterapia solidária, e não sou eu que faço isso. Quando você quer, você encontra os meios. Né? Quando você quer sair desse mundo de sedução, quando você quer mudar a direção da coisa, você encontra os parceiros, você vai encontrando um pouco do seu nicho, né, do seu grupo ali, porque não dá para você ser onisciente, né, ser onipresente, estar em todo lugar. Então, a gente tem que desligar alguns canaizinhos, né, vamos pensar assim, para delimitar, né, o que você dá conta do que é possível fazer. Não vai dar para fazer tudo, né, não vai ser possível tudo. Esse ano, né, eu delimitei, claro, vou trabalhar com pai de filho. Por quê? Eu já trabalho com várias frentes, mas esse ano eu delimitei. Eu vou... a minha estrada é essa. Então, a pessoa precisa saber qual é a minha estrada. A minha estrada vai ser a filosofia, a minha estrada vai ser a literatura, a minha estrada vai ser o direito, a minha estrada vai ser fazer faxina, e eu vou fazer tantas faxinas porque eu vou ganhar tanto, e dali eu vou comprar um carro, porque isso é possível. Perfeito. Então, as conquistas verdadeiras, né, as conquistas sólidas, elas são feitas de sementes por sementes. Né? Você pode observar que a falácia dura, nós estamos vivendo falácia há mais de 30 anos, ela dura. Mas ela vem quebrando, né? Ela vem capenga, né? A falácia, ela vem capenga, porque ela vai vindo assim, né? Ela não é uma coisa constante, a falácia, ela vai se quebrando, né? E aí tem que vir outra em cima, né? E hoje a gente tem mais condição de quebrá-la, né? Hoje a coisa fica mais... Porque a falácia é pra gente. Agora, Marx era aquele lá. Era aquele. Pra ele estava tudo certo. Claro, ele estava perfeito. dentro da verdade dele. O problema é você mentir pra você, querendo enfiar você dentro da verdade do outro. E aí você tá mentindo, né? Perfeito, perfeito. Nara, minha amiga, aqui ó, temos uma pergunta pertinente, porque agora entrou um tal de impeachment por loucura do Bolsonaro lá, ou sei lá o quê. Os caras inventam cada uma, né? Eles vão tentando, cara. Eles vão tentando. E acho difícil conseguir, mas nós estamos aqui atentos, né? A Anne perguntou para ti aqui, ó. Pergunta sobre a personagem do Bolsonaro. O que ela acha sobre isso? Isso está linkado com o antagonista que fez a reportagem lá do pedido de impeachment em cima de uma demência do Bolsonaro ou qualquer coisa assim. Você vê alguma coisa nesse sentido com o Bolsonaro? Do Bolsonaro, quando ele começou a ser deputado a hoje, ele demonstra alguma demência? Por exemplo, o Joe Biden, ele é demente, a gente pode ver isso completamente. Ele fala sem nexo, ele viaja no espaço-terra, ele vai longe. Tem aquela cena patética do Obama gritando Joe Biden, Joe Biden, e o Biden lá catando coquinho no meio do mato. Até agora na posse ele deu uma muito louca lá, que como é que é? Para cura a gente tem que lembrar, e para lembrar dói a cura. Ele não solta 5 frases sem ele realmente é demente. E, cara, a Dilma deve estar triste porque ela perdeu, né? Temos o calço apertado e o Biden que estão anos-luz, né? Então, assim, o Bolsonaro ele demonstra algum sintoma de demência e o Biden demonstra? Para acabar a entrevista com
Chave de dinheiro. Essa não estava planejada, tu pensou que tu ia sair leve, né? Tá contigo. Rui, demência, a gente observa fatos para comprovar demência, né? Então, quais são os fatos relativos ao presidente, né? A escolha dos ministros é um critério, né? A condução das dificuldades que vão se apresentando para ele é outro critério. E a dificuldade agora é porque a cada atestado que eles vão querendo cravar, não cola, né? Não. É de novo, né? É o desespero, porque como você falou no início, né? Perdeu o argumento, você fala qualquer coisa. Ah, então você é feio, então você é jumento, você é doido. Não, peraí. Eu uso essa assim, ó. Essa é muito boa, essa aí ganha debates. Na falta do argumento, aí a esquerda vira um jumento, entendeu? Porque como ele não tem argumento, ele vira tu é feio. Eu sou, e daí? Mas continua. Então, mas eles vão tentar colocar cada hora uma coisa, né? Mas as pessoas, você pode observar agora, Rui, o Dória começou a sair um pouquinho na rua de levezinho depois da vacina. Ele foi testar a popularidade dele, porque ele é tão sem noção que ele acreditou que aquela vacina ia fazer ele ser um candidato opositor. O problema, ele não tem noção da realidade, porque ele foi massacrado na rua de novo. O problema do Bolsonaro é que ele é uma ameaça real. Ele é a facada na esquerda real. A esquerda está louca, desesperada. O Fernando Henrique disse que se o Lira ganhar, acabou a eleição de 2022. Acabou. Não precisa nem passar 2022 para outra turma. Porque o Lira vai acompanhar os projetos do Bolsonaro. Então, você não joga pedra em quem não te incomoda. Perfeito. Você quer destruir, né? Você quer destruir, e aí para isso você usa qualquer nome, né? Você usa qualquer nome, porque não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Perfeito. Vai fazer o quê? Que não combateu os incêndios? Você lembra do passado, o massacre que foi? Não, segundo o STF, ele não comprou os cilindros do Amazonas, mas o STF mesmo já tinha tirado os poderes dele, né? Então é interessante essa... É a dicotomia mental, né? É aquilo que a gente estava falando no início. Eles vivem numa realidade paralela, que a mentira pode ser circular, que nunca tem obrigação, né? Ela fala que Esse pessoal não sabe o que é povo. Eles não sabem o que é povo. Eles nunca foram numa escola. Eles nunca deram aula numa escola em que a sala de professor era feita de material de plástico caído, que quando chovia não tinha sala do professor. Perfeito. Eles não sabem o que é isso. E o problema é que o Bolsonaro já viveu no chão duro, né? No chão de terra batida, e isso é assustador, porque o que está acontecendo? De fato, democracia do povo para o povo aconteceu, mas como assim? Perfeito. O povo não pode assumir o poder. E a representatividade dele é povo. Mas é povo. Assim? Como que o povo vai ganhar da elite? Como que o povo vai ganhar da oligarquia? Como que o povo vai dominar a nós que temos o dinheiro, que temos o poder, que mandamos? É uma afronta. É uma afronta. Como é que as famílias dominantes vão perder o reinado absoluto e entregar o Brasil do povo para o povo novamente, né? Como é que vai existir democracia de verdade sobre a democracia de mentira que a gente tem? Como é que isso vai acontecer? Na figura dele. Ele é uma figura... o Bolsonaro, eu já converso muito isso, o Bolsonaro, ele não precisa fazer mais nada, ele já ficou para a história, o nome dele já está na história. O Bolsonaro, daqui 20, 30 anos, 50 anos,
O nome do Bolsonaro, Rui, vai ser o nome do presidente. Perfeito. Eu falo com algumas pessoas assim, ó, esse momento que a gente vive é um momento histórico, tá? E poucos, o DPG é um deles, poucos estão fazendo história. E esse momento é histórico por quê? Porque o Bolsonaro, ele pegou e deu para o povo uma coisa que tu não consegue mais tirar, que é a educação. Que educação é essa? Que eles podem ter mais. Ou seja, quando o povo olhou e disse, para aí, lá no Nordeste, nós não votamos nele e agora vamos se ferrar a cabeça deles, né? 2018, pá, vamos se ferrar. O cara ganhou, a gente não votou nele, vai nos massacrar. Porque era assim a jogada, né? Não elege o prefeito, o cara vai lá e mata eles. Aí o que acontece? Eles não votaram no Bolsonaro em peso, e aí o Bolsonaro foi lá e deu água para eles, veio a pandemia, deu dinheiro para eles, e ele continua dando o que eles merecem, porque eles são o povo brasileiro, assim como ele está dando para todo mundo. Então, assim, quando ele mostra que o governante tem que governar pro povo, não para sua vontade, cara, isso é um poder que dificilmente você vai tirar de novo. E é isso que apavora. Junta isso, Nara, e aí eu quero a tua opinião, junta isso, o Bolsonaro viver o que ele prega, e aí é o que eu te falo, aí fica fácil para ele, né? Ele não vai comer um pastel nas eleições, como tem a Peppa, o calcinha apertada, com aquela cara de nojo. Ele come pastel porque ele gosta de pastel. Né? Ele come pão com leite porque ele gosta de pão com leite. Ele não é uma falácia, ele não é uma mentira, ele vai lá porque ele gosta. Ele não vai abraçar o povo porque ele quer voto, ele vai abraçar o povo porque ele se sente bem. Eu fiz um texto, ou a Regina fez, não lembro, que eu coloquei aquela foto dele que saiu num jornal, saiu que ele estava afogando o menino. Lembra que ele inaugurou lá no Nordeste um posto de artesão? Cara, aquele sorriso dele me convence, porque aquele sorriso é do coração. Aquilo é uma coisa que a pessoa que está ali para mim, o Bolsonaro. Eu não vejo ele feliz em reunião ministerial, eu não vejo ele feliz lá quando ele está falando com o cara da Índia, da China. Agora, quando ele estava ali segurando no meio do povo um menino e todo mundo feliz por causa da água, ali eu vi o Bolsonaro de verdade, aquele cara que se emociona, tô até me emocionando, que se emociona com o quê? Com o povo feliz. E, cara, a gente não teve um presidente até hoje com isso. E isso é uma coisa que acabou com a falácia. Então, assim, 2020 a gente não teve uma votação maravilhosa, mas o povo está aprendendo. Eu comparo esse momento de hoje com uma maratona. Muita gente pede a intervenção militar, eu sou contra completamente. Por quê? Porque para mim é como se a gente estivesse correndo uma maratona e a gente estivesse no quilômetro 20. Se vier a intervenção militar, nós voltamos para o zero. Nós estamos no 20. Não pode ser. Quem é maratonista sabe, no quilômetro 20, a coxa dói mais, o músculo dói mais, o cérebro vem e diz, para, não vai conseguir. Aí se tu rompe do 20 pro 21, o cérebro continua. Então, assim, a gente tem que continuar. 2020 foi o quilômetro 20. Agora a gente está passando e 2022 vai ser a chegada da maratona. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser sem volta. histórico. Sem volta. Porque hoje, se acontecer qualquer coisa com o Bolsonaro, tem um monte de bolsonarinho, entendeu? Mas olha, a esquerda não pensa nisso porque seria um problema para eles, tá? Quando você aperta demais, quando você aperta a latinha, explode. Quando explode, o povo enlouquecido é que nem um tsunami. Tu não prevê o que acontece, né? Não, ele já plantou e a plantação já deu fruto. Então, hoje é muita gente, né? É muita gente com esse pensamento que brotou com ele, né? Então, tá tudo certo. A gente vai seguir nessa maratona com muita gente. E cada dia, sabe? Eu tenho observado pessoas que não eram muito avessas estão vindo conversar comigo. Hoje um jovem veio perguntar para mim, falou, Nara, o que é isso de consciência dos pais? O que você quer dizer? Você quer dizer que a gente tem que conversar com os pais, buscar a orientação dos pais? Olha que bonito, amor. Perfeito. Um cara de 18 anos, 20 anos. Perfeito. Eu acho que a gente está... Eu acho, não tenho certeza absoluta, que a gente está vivendo um momento histórico. Eu já vivi alguns momentos históricos na minha vida, né? Eu sou velho, pacas.
Eu vivi a época do Collor lá, que foi uma época bonita, é verdade. O Collor não vale nada, mas aquele momento da juventude indo pra rua, a gente criou o Lindbergh Faria, que é outra porcaria que não vale nada, mas o momento foi bonito, sabe? A união do povo. E eu acho que ali o pessoal ficou desgastado, porque tipo, tentamos e não demos certo, a gente não serve para isso. E aí tinha uma emissora lá que acabou demolindo com tudo, né? Então ficou fácil. Mas agora não tem mais, né? Agora não consegue mais segurar, tem WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, ele tem um monte de maneiras de se conectar. Então, assim, Olha aqui, há um mês atrás eu não te conhecia. Exatamente, eu tô vendo aqui na linha um monte de gente legal que a gente conhece agora, que eu conheço faz 30 dias, e eu estou honrado em estar participando do DPG, estou honrado em estar à frente do Jornal DPG. Nara, tem 5 minutos para finalizar, se eu começar a falar agora, eu vou até às 10 da noite, que eu gosto dessa área, vamos ter que voltar, tem mais um monte de coisa para falar, a gente tem que falar dos caras que são homossexuais e usam camiseta do Che Guevara, vai ficar para uma próxima. A gente tem que falar ainda de como é que a gente consegue ajudar os pais a descolar, né? Aqui na minha casa eu tenho uma regra bem básica, assim. Minha filha falou assim, esse tempo atrás, a gente estava de brincadeira, ela falou assim, nós deitamos na cama, aí ela falou, pai, se eu namorar e não te contar, eu digo 3 caminhões, ela, 3 caminhões, eu digo sim, tu vai descarregar 3 caminhões de pedra sozinho para tu aprender, entendeu? Então, assim, eu tenho umas sacadas, eu acho que a gente tem que começar a conversar de como é que a gente... Estava no clube falando lá, o rapaz falou, cara, eu não sei o que fazer para provar para minha filha que o comunismo é ruim. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em estratégias para os pais, né? Vai ficar para uma próxima live. Vai ficar para uma próxima live. Nara, um prazer enorme ter falado contigo. A amizade que começou há um pouquinho de tempo ficou mais fortalecida agora e nós vamos trocar muito mais figurinha. Olha, a psicologia é uma coisa que eu gosto de falar muito. E psicologia, entender a cabeça dos esquerdinhos mais ainda. Tu tem 5 minutos, 10 minutos, o que tu quiser, pode falar. Eu prometo que eu só vou fazer sim, não, e não vou falar, senão nós vamos longe. Não, Rui, eu quero agradecer, assim, porque os caminhos que a vida vem me levando, aliás, um monte de bolsonarinho. Essa, Anne! Eu quero agradecer bastante o DPG, porque meu marido fala assim, nossa, é tanto nome, eu não sei quem é quem. Aí eu falo, o Vitor falou isso, o Rui falou aquilo, o Maurício me chamou para fazer isso, e não sei o que. Nossa, eu não sei quem é quem, porque é muita gente, mas eu me sinto muito acolhida por vocês, né? Eu quero agradecer bastante, assim, é um apoio fenomenal. Isso está me chamando muita atenção, porque vocês não têm medo do destaque dos membros, sabe? Não. Eu tenho observado muito isso. Vocês dão força para quem cresce, vocês dão força para quem cresce e aparece. Claro! Mas isso não é muito comum, foi. Escutei o Tom Cavalcante, eu falei que não ia falar, mas não consigo, tem que botar uma mordaça dele. Eu estava escutando uma entrevista do Tom Cavalcante, ele falou assim, o rapaz perguntou assim, Tom, tu é um cara famoso, e eu vejo que todo programa que tu faz, tu leva um monte de gente de ator novo, por que tu faz isso? Ele disse assim, cara, porque a comédia é uma escada. Aí o cara é uma escada? Sim, hoje eu tô dando vez para eles, mas quando eu caio, eles dão vez para mim. Ou seja, o Tom Cavalcante, ele já entendeu que ele ajudar os outros, ajuda ele mesmo. Então, assim, no DPG, isso já é uma coisa que está enraizada em todo mundo. Todo mundo se ajuda porque todo mundo sabe que se a Nara crescer, o Rui cresce, a Anne cresce, o Marcelo M. Tadeu cresce, a Patrícia Cortez cresce, o Paulo Schenck cresce, a Lucila... Ou seja, todo mundo cresce junto. Ou seja, nós juntos somos mais fortes. Aí nós vamos voltar lá para aquela década lá. O poder emana do povo, porque o povo unido é invencível. Exatamente, né? Ontem o Marcelo está aqui, o Marcelo Tadeu fez uma brincadeirinha lá com o Bolsonaro segurando o manifesto, né, para mim. Eu pedi para ele, não, faz uma brincadeira aí para mim, ele fez, todo mundo batendo palma achando que era o Bolsonaro. Então, o nome do Marcelo, aí ele falou assim para mim, nossa, Nara, tô ficando bom, o pessoal acreditou que era o Bolsonaro mesmo.
Então, Tá ficando bom, não. O Marcelo MD Tadeu é demais, cara. Já fizemos umas parcerias boas lá. No jornal tem uns 3 ou 4. Não, e é muito assim, o que eu observo, né? São conversas sérias, conversas profundas, mas tem uma leveza, sabe? Tem graça, tem alegria. Isso é muito Essa bom. leveza, Nara, eu vejo que é o respeito. É. Você bota suas opiniões, eu boto as minhas. Eu posso não concordar com elas, por exemplo. Não estou falando que concordo ou não concordo. Eu estou falando que eu posso concordar com as suas opiniões ou não, mas eu vou respeitá-las. E se eu achar que eu posso, eu vou continuar dando um argumento mais para ver se eu consigo te mudar a tua opinião. Ou seja, é isso que o DPG que eu vejo, que é isso que eu prego para o mundo. Eu tenho amigos que são esquerdas. Tenho amigos de infância. E até hoje a gente conversa. Tem um determinado momento que a gente para e diz, opa, chega, aqui tá bom, ninguém vai para lado nenhum mais. Mas é esse respeito que eu gosto. Eu não gosto quando falta argumento e entra o jumento. Isso me incomoda. Porque quando a pessoa de esquerda coloca o lado dela, eu aprendo um pouquinho mais também. Essa é a verdade. Sim, até coloquei isso. Eu não bloqueio, agora eu observo para entender os argumentos, sabe? Eu quero entender os argumentos. Claro, é perfeito. Porque quando a gente consegue entender os argumentos... Ouvir, né? O que o outro está pensando, né? Claro. Quando criticam, quando nos criticam, né? Que a gente é muito, muito sério. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, eu falei, nossa, eu adoro sertanejo. Aí você, como assim? Eu falei, nossa, adoro Gustavo Lima. Eu gosto algumas sei lá, Luan Santana lá, falando para ela, nossa, por mim eu só ouvir MPB. Então a pessoa tem uma ideia que a gente precisa humanizar, né? A gente precisa nos humanizar, né? Porque a gente é de carne e osso, e eu penso que é assim que a gente traz pessoas, né? Que a gente está querendo a união, a gente está querendo uma junção em que não tem que destruir quem cresce, né? A gente pode, como você disse, né? Se o meu paciente cresce, eu cresço. Se o meu filho cresce, eu cresço. É assim, é uma corrente de crescimento. É isso que a gente busca. Eu tenho um exemplo que eu sempre uso, que é assim, Nara. A minha esposa, um dia, minhas duas filhas tinham 2 e 3 anos, e ela falava assim, as duas desenhando, né? Aí elas pegavam uma folha A4, faziam um desenho pequenininho e pegavam outra folha. Aí ela falou assim, risca no meio, né? Porque na cabeça dela ia desenhar em 2 partes, certo? Aí a minha filha pegou o risco no meio, fez um desenho e colocou. Aí quando eu vi, as 3 já estavam brigando. Por que estavam brigando? Porque a Regina passava uma informação e as meninas na cabeça delas, elas tinham entendido. Né? Ou seja, risca no meio e desenha. O que ela queria falar era, risca no meio e faz 2 desenhos, certo? E as meninas riscavam no meio e faziam um desenho. Por que eu bato papo com pessoas da esquerda que conversam, né? Porque exatamente isso, às vezes eles têm uma visão deturpada e quando ele começa a conversar contigo, o cara diz, opa, para aí. E não aconteceu isso comigo uma vez, aconteceu várias vezes. O cara diz assim, não, o cara continua sendo de esquerda, mas ele começa a aliviar a mão. Ou seja, ele vê que se o Estado pegar tudo, ele vai passar fome. Eu sempre digo assim, a primeira pergunta que eu faço para eles é assim, vamos pensar nos pobres. Você prefere que o teu pobre, tu de esquerda, ele coma o lixo da Venezuela, do Brasil ou dos Estados Unidos? Então assim, se você tem um pouco de coerência, você sabe que o lixo do americano é muito melhor do que o nosso. E o nosso é muito melhor do que o da Venezuela. Mas eu digo não, sem mas. Vamos começar por aí. É uma pergunta simples. Então, daí a gente começa a desconstruir aquele negócio de um grande pai que vai cuidar de todo mundo, sabe? Não existe, não funciona. Né? Então, assim, que é mega, né? Essas coisas megas, elas o mundo real não comporta o mega. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos potentes. Nós não somos onipotentes. Né? A gente tem limite, a gente consegue construir uma coisa miúda com outra coisa miúda, mas nós não somos, nós não temos essa capacidade onipotente que gostaríamos de ter, mas nós não temos. Não, com certeza. Nara, quer deixar mais alguma mensagem? Eu quero dizer para todo mundo, vão lá e comprem
manifesto da Nara, maravilhoso. Eu vou encomendar o meu agora, porque não deu tempo de comprar antes. Eu estou curioso, é só fera lá falando. Te agradecer de novo, imenso prazer. Vamos repetir em breve, porque esse papo é um papo que eu adoro. Eu acho que a gente batendo esse papo mais vezes ao vivo e a cores, a gente pode deixar para a posteridade e podemos ajudar um pouquinho, né? Acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente pode ir muito mais longe. O DPG está aqui para ajudar todo mundo. Nara, está contigo. Eu vou me despedir da galera. Quando terminar, fechou. Valeu todo mundo. Obrigado, Anne, pela divulgação. Valeu, Marcelo, Maurício, Patrícia e todo mundo. Valeu, Cheng. E até a próxima. Muito obrigada também. Obrigada aí a turma que o Rui já despediu, né? O pessoal aí está lendo o livro, está compartilhando, está dizendo que gostou, né, do que a gente escreveu. Eu estou escrevendo outro, Rui, que chama Política de Leigo para Leigo. Né? Não sei quando vai sair, não, mas ele está praticamente pronto. A gente podia bater um papo dele, né? Opa! Pode ser. Já vou marcar já. Então. Vamos marcar. Então tá, muito obrigada, Rui. Obrigada a todo mundo do TPG. Obrigada por tudo, obrigada. Valeu, brigadão. Pessoal, um abraço. Sábado, 20 horas, tem a entrevista com o César Simões. Pessoal, eu aconselho, a entrevista vai ser sensacional. A gente deita de rir do início ao fim, o cara fala uma verdade em cima da outra, mas só que a gente não para de rir. Só que aí vai ser a Ana e a Regina, tá? Um abraço, Nara, um abraço pro DPG. Obrigado por tudo. Tchau! Valeu, tchau.